Olá, gente. Boa noite. Estão comigo? Não estão comigo? Está todo mundo bem? Amém? Boa noite. Tá boa noite, né? Que bom a gente passar momentos assim na presença de Deus. Estava pensando ali enquanto o Leandro estava falando, né? Se o culto acabasse agora, já estava ótimo. Nós já oferecemos para Deus, né? Nós já oferecemos nosso louvor, nós já oferecemos aquilo que nós tínhamos para Deus, que foi muito bem conduzido pela Vânia. Então, se o culto acabasse agora, então, de fato, o nosso momento de cultuar a Deus já teria sido cumprido. Mas nós acreditamos que Deus ainda tem uma palavra para nós, amém? Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu compartilhei com os adolescentes no início do mês de dezembro. E eu dei uma adaptada nessa palavra e eu quero compartilhar com vocês aqui também. Que o título dessa palavra, dessa reflexão que eu quero trazer para vocês é livres ou não. Ser livres ou não livres, digamos assim. A gente ouve e a gente acredita, nós que nascemos na igreja, que criamos na igreja, e vocês também, já escutaram alguém pregar, algum pregador falar, dizer assim, ó, Deus, o Evangelho nos traz liberdade. A gente é livre, vocês são livres. Mas parece que isso que vocês escutam, parece que contrasta com aquilo com que de fato vocês veem. Tudo que vocês veem na igreja, parece que traz para vocês uma sensação de prisão. É ou não é verdade? Sejam sinceros comigo, quem às vezes já parou a pensar assim, mas eu ser cristão, ser crente, o evangélico, quem já pensou nisso? Eu estar preso. Sejam sinceros. Ou ninguém pensou, não, eu não podia fazer nada, eu preso, o que eu não posso fazer? Na verdade, a pergunta mais comum que a gente escuta quando uma pessoa quer se aproximar da igreja, quer de alguma forma começar a vir os cultos, participar das reuniões, ela pergunta assim, tá, eu quero ir na igreja, mas o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Diz aí. Tem uma listinha para mim que eu não posso fazer? Aí a gente, na maior boa vontade, a gente diz, não, Deus nos chamou para a liberdade. O Evangelho é livre, é não ser livre. Aí pode ser que a pessoa comece a pensar assim, mas eu tenho uma pessoa, eu estou me relacionando com alguém que não é da igreja. Opa, beleza, então eu posso ficar com ele, está tudo certo. Ele não tem os mesmos valores que eu, mas eu posso. Ou, não, eu estou indo naquelas festas e tudo mais, beleza, se já que não tem que eu posso tudo, então eu posso continuar indo nessas festas. Porque na verdade o Evangelho me traz liberdade, então eu posso continuar indo, eu posso continuar fazendo essas coisas. Porque o Evangelho é liberdade. Mas daí a gente diz assim, não, só um pouquinho. Na festa, qual festa que tu vai? Uma festa de dançar? Lá as pessoas pulam, dançam e fazem um zoinho, um pouco mais de um zoinho umas com as outras. Não, essa tu não pode. Não posso, não. Ou então assim, mas eu acho legal, eu acho melhor você terminar com o cara que você está namorando agora, ou com a menina que você está namorando agora, porque vocês não vão estar juntos igual. Aí começa aqueles chavões cristãos, juntos igual, não sei o que, você tem que terminar. Aí a pessoa começa a associar, é uma prisão. E mais outras coisas, você tem duas, mas poderia estar mais um monte de coisa. É uma prisão. Então, na verdade, eu estou saindo de uma vida livre para entrar numa vida presa. Não, mas me explica de novo isso. Mas só que aqui a gente prega que de fato que o Evangelho nos conduz à liberdade. Então, afinal de contas, gente, nós somos livres ou não? O que vocês acham? Eu queria que vocês participassem aí. Quem quer participar? Vocês acham que de fato vocês são livres? Ou vocês ainda, mesmo aqueles que estão na igreja aqui há mais tempo, vocês se sentem presos? Eu tenho que ir na igreja porque o papai pediu, o papai vai ficar bem bravo comigo se eu não for na igreja. Afinal de contas, o papai vai dizer assim, vai lá, filho, o que os outros vão pensar se tu ficar em casa aí, pô? Eu sou da igreja, eu estou tão tempo na igreja, vocês têm tudo aqui na igreja. Digam para mim,
Pode falar, pode levantar a mão aí e falar. Vocês se sentem livres? Sim. Sim, Carla? Eu sou independente. Que bom, que legal. Quem mais quer falar aí? Lilian, sente livre, Lilian? Hã? De outra não. Qual a maneira que tu não te sente livre? Sim, entendi o sentido que você quer falar. Tu é escravo num certo sentido, mas eu estou falando dessa liberdade ou prisão no sentido do ir e vir do cidadão. Seria mais isso, das pessoas, do povo. Nós como cidadão, como pessoa, tudo livre, né? Seja livre. E de fato nós somos livres. Além da liberdade do livre-arbítrio, além da liberdade de escolha, o Evangelho, ele nos chama para a liberdade, sim. A música que nós cantamos nova, ela diz maravilhosa graça, infalível amor, né? Você tomou meu lugar e suportou a minha cruz, né? E aí tem uma frase que diz para que eu fosse livre. E de fato, Jesus veio, o Evangelho veio à nossa vida. Essa é a boa notícia. O Evangelho está no mundo e veio através de Cristo para nos dar liberdade. E olha, eu quero ler com vocês um texto que diz muito disso, ou fala muito nisso, em certo sentido, que está em Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 9. Eclesiastes 11 e 9. Eclesiastes 11 e 9. E diz assim, ó, Eclesiastes 11 e 9. Jovem, alegre-se na sua mocidade, aproveite bem a sua mocidade, faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer, experimente tudo, mas lembre-se de uma coisa: você vai ter de prestar contas a Deus de tudo que fez. Vamos ler de novo? Jovem, e aqui vocês poderiam colocar o nome de vocês, poderiam colocar assim: Bruno, alegra-te na tua juventude, aproveita bem a tua juventude, faça tudo que tu tiver vontade de fazer, conheça tudo que tu tiver vontade de conhecer, experimenta tudo, mas só se lembra de uma coisa: tu vai ter que prestar contas a Deus de tudo que tu fizer. Então, na verdade, aqui, a Bíblia e Salomão, inspirado por Deus, ele não retira de nós a liberdade. Muito pelo contrário, né? Ele dá muita liberdade para nós. Ele só faz um alerta: você vai ter que prestar contas de tudo que você fizer. Eu quero chamar a atenção de vocês, que ele diz assim, ó: alegre-se, alegrem-se. Às vezes a gente pode fazer a falsa ideia de ser cristão e de estar na casa de Deus, e de começar um relacionamento com Cristo, e começar a frequentar os cultos, que o cristão ele tem que ser um cara carrancudo, um cara, né, mais cara fechada, e às vezes até forçar uma cara de choro, né? Às vezes quando Deus toca no nosso coração, Ele de fato faz com que a gente se derrame na presença dEle, né? Mas agora usar isso como regra, né, acaba não condizendo com a realidade. Então às vezes a gente pensa que só uma cara contrita, fechada, o coração, né, vai representar uma espiritualidade, mas não. Aqui Salomão está dizendo para nós: sejam alegres, é alegria mesmo, não é alegria do espírito, não, alegria como pessoas, como seres humanos mesmo, alegria. E diga uma coisa: se Deus inventou o sorriso, foi Deus que criou o sorriso, foi Deus que criou o humor. Se Deus que criou essas coisas, é para nós usufruir delas. Ele que criou o sorriso, o humor, a alegria, a sensação de se sentir bem. Então, Ele quer que nós usamos isso. E na juventude, que é uma fase de maior vigor, que é uma fase que está todo mundo cheio de energia, a gente tem muito mais disposição para sorrir, para se alegrar. Então, jovens, aproveitem, sejam alegres,
Sejam alegres. Outro ponto que ele cita aqui, e eu coloquei aqui, ó, na alegria, a alegria, além de ser um fruto do Espírito Santo, ela também faz bem para a nossa saúde. Quando a gente dá um sorriso, por exemplo, a gente está emitindo uma mensagem para o nosso cérebro dizendo assim, ó, tá tudo bem. Às vezes não está tão bem assim, mas a alegria, o sorriso, o ato de sorrir, ele faz bem. Se a gente está amargurado, e às vezes eu vou lá para a cachoeirinha, me encontro com um amigo meu lá, e a gente dá umas, cara, eu estou bem tristonho, às vezes vou lá e dou umas risadas, vou contar umas piadas. Caramba, porque o cérebro entendeu que através do meu sorriso, algo está acontecendo em mim que está mudando. Há um processo no meu organismo que está dizendo assim, ó, está ficando bem, ou está bem, ele está bem. Você está me entendendo? Então, jovens, alegre-se. Alegre-se nesse tempo de vocês. Eu já estou passando, eu estou chegando nos 40, então vai, eu estou falando para mim, eu estou pensando, meu Deus do céu, já está passando o negócio. Mas vocês que já estão com 15, 20 anos, 25 anos, meu Deus do céu, é o momento de vocês não ficarem ansiosos e se alegrar. Hoje eu sonho com essa casada com 40 anos. Ah, é? Ah, mas então aí não cumpriu o sonho. Vai chegar. Vai chegar. Gente, mas então, aquela coisa, tem que fingir um pouquinho. Deixa pra lá, depois eu me lembro de novo. Mas foi boa intervenção. Mas jovens, e nós, vamos nos alegrar. A outra coisa que Salomão diz para nós, aproveite bem essa fase. Aproveitar bem a fase da juventude de vocês. Vocês têm energia, vocês têm vigor, vocês têm disposição para fazer. Então, façam as coisas. Venham na igreja, ajudem na igreja, trabalhem na igreja, peguem e profissionalmente, cresçam profissionalmente, conheçam coisas. Vocês têm liberdade de fazer tudo. Só um detalhe, vocês não se esqueçam de tudo que vocês fizerem, vocês vão ter que prestar contas a Deus. E não se assustem que eu vou tentar explicar para vocês essa frase, prestar contas a Deus dentro do nosso contexto. Mas não se esqueçam disso, façam tudo, sejam alegres, contem piada bastante pro outro, não tenham gargalhada, sejam bem-humorados com jovem, com pessoas novas. Aproveitem bem essa fase, só não se esqueçam, vocês vão ter que prestar contas a Deus. Outra coisa, fazer coisas, conhecer coisas, como eu já falei, desde as coisas que fazem nós crescer intelectualmente, que fazem nós crescer profissionalmente, nós temos que conhecer, nós temos que fazer, experimentar tudo. Essa é a fase da vida, gente. Tem muita gente que está pensando em se casar, aqueles que já estão com a idade prontas para isso, ou chegando a uma idade que dá para pensar em se casar. Essa é a fase que vocês têm que experimentar, que vocês têm que experimentar a sensação de se apaixonar pela pessoa que vai ser o marido ou a esposa de vocês. É a fase da juventude, que está com vigor, que está cheio de energia. Experimenta tudo, até isso, até essa sensação. Mas só que não se esqueçam, vocês vão ter que prestar contas a Deus de tudo. Vocês podem ter a experiência de se apaixonar? Claro! Experimenta tudo, só não se esqueçam. Vocês vão ter que prestar contas a Deus. Parece isso meio assombroso, né? Prestar contas a Deus. A imagem que vem, prestar contas a Deus, é um Deus carrancudo, uma barba grande, né? Um Deus bastante rugas assim, né? A cara bem fechada, a testa muito franzida e ele dando julgamentos assim, ó, favoráveis ou não para nós. Prestar contas a Deus parece ser isso, né? Ah, vamos ver o que tu fez. Ah, tu te apaixonou. Beleza, mas só que para aquele cara que te apaixonou não tá legal. Para aquela mulher que tá menina não tá legal. Então é que Deus está aqui fazendo isso aqui, né? Prestar contas a Deus passa essa sensação para nós que é uma pessoa, um velhinho, às vezes, né? Que a gente pensa, né? É um velhinho fazendo julgamentos para nós, dizendo, tu foi muito mal. Tu é muito mal. Vai lá, maldito seja você, né? Aquela coisa bem filme assim, né? Vai para o inferno agora, ou não, você vai para o céu, fazendo julgamentos. Mas, gente, a Bíblia, apesar de a Bíblia falar que um dia, e isso nós cremos, nós acreditamos nisso,
E quem é cristão tem que acreditar, porque isso é Bíblia. Eu acredito, por mais louco, por mais doido que possa parecer, eu acredito, e nós acreditamos que um dia a gente, de fato, nós vamos chegar na presença de Deus. Eu não sei como vai ser, eu não sei que cena vai ser, mas nós vamos chegar e prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Nós vai ter isso, vai ter alguma coisa que de alguma forma vai nos julgar. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que prestar contas a Deus é muito mais do que você estar diante de alguém esperando o seu julgamento. Prestar contas a Deus vai muito além disso, gente. Tem outro texto que eu queria ler com vocês. Que está em Romanos 6:23. Todo mundo conhece, eu acho que não precisa abrir, eu só vou ler a parte que eu quero que vocês se lembrem, né? Que todo mundo conhece esse texto, eu acho, principalmente quem vem bastante na igreja. O salário do pecado é a morte. Então, prestar contas a Deus, depois eu vou esmiuçar melhor essa frase, prestar contas a Deus não seria receber o julgamento, mas prestar contas a Deus seria eu me responsabilizar dos atos que eu pratiquei aqui na Terra, que me afastaram mais da essência de Deus, daquilo que representa Deus aqui na Terra. O que representa Deus aqui na Terra? Se nós fôssemos elencar ou colocar no papel atributos de Deus, ou aspectos importantes do caráter de Deus, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos dizer assim, justiça. Nós iríamos citar lealdade. Nós iríamos citar compaixão. Nós iríamos citar graça. Nós iríamos citar amor. Prestar contas a Deus é a gente se responsabilizar pelos nossos atos que nós temos aqui na Terra, que cada vez mais nos distanciam dessas coisas que eu citei que representam Deus. Vocês conseguem entender? Na verdade, prestar contas a Deus é isso. São as consequências que eu vou ter por não ter tido a atitude correta, porque eu tenho liberdade para ter essas atitudes, mas por não ter tido a atitude correta, que me façam cada vez mais desenvolver o que um escritor do passado, não é um escritor, é um músico do passado, um padre, toda vez que ele fazia uma obra, ele botava assim, sonho do glória, só Deus seja glória, e depois ele dizia, imago Dei, a imagem de Deus. Prestar contas a Deus é a gente ser responsabilizado, em certo sentido, mas ter as consequências daquilo que nós fizemos que afastou nós da imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus? É lealdade. Aquilo que mais caracteriza a imagem de Deus é lealdade, é fidelidade, é justiça, é amor, é paz, é alegria. Tudo que nós fizermos que vai contra a esses atributos e características do caráter de Deus, nos distancia de Deus. E nós temos que prestar contas a Ele. Amém, gente? Então, quais seriam as consequências para nós por andarmos em desconformidade com esses aspectos do caráter de Deus? A gente diz que a gente é livre para fazer, ok, mas a gente tem que tentar fazer a distinção se as nossas escolhas, aquilo que nós fizemos dentro de experimentar tudo, fazer tudo, se isso, aquilo que nós estamos fazendo dentro disso, de experimentar tudo, fazer tudo, vai nos distanciar ou nos aproximar de Deus. Aproximar de tudo que leva a essa essência, a essas características do caráter de Deus. Mas você é livre para fazer. Deus não impede. Na verdade, Deus não impede que uma pessoa se suicida. Na verdade, se eu pegar uma navalha agora, uma gilete, cortar, beleza, Deus não vai impedir. A única coisa que eu vou ter é que prestar contas para o meu corpo, vou ter que fazer
um curativo, né? Botar alguma coisa, botar algum remédio, tal, para cicatrizar, ajudar na cicatrização. Eu vou ter que prestar contas para o meu corpo do ato impensado que eu fiz. Na verdade, quando eu faço um ato que não é bem pensado, eu não estou usando a minha liberdade para o meu bem. Na verdade, eu estou usando a minha liberdade para o meu mal. Ou se eu faço um ato que me prejudica, que me afasta da minha humanidade, da minha essência, do propósito inicial que Deus me criou, na verdade eu não estou caminhando de fato para usufruir da minha liberdade. Eu caminho a passos largos para a prisão. Gente, a gente tem a liberdade de ser alegre, né? Deus nos chamou para alegria, para sermos alegres. E na verdade Deus nos chamou para nos maravilharmos, estarmos alegres e nos maravilharmos com as coisas que Ele fez, com o nosso irmão. Eu com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, com tudo aquilo que Ele nos dá, que não custa dinheiro, que é de graça. A gente tem que estar feliz e satisfeito para isso também, mas mais alegria mesmo no sentido de se sentir bem, como eu falei, de um estado de alegria. Mas talvez, se você não tiver o equilíbrio necessário para usufruir dessa tua liberdade de estar alegre, de ser alegre, se você apenas é um cara inconsequente, uma mulher inconsequente, uma menina inconsequente, que quer só viver na alegria, no oba-oba, talvez você esteja perdendo, ou você esteja perdendo de usufruir da alegria, que é se compadecer e chorar com os que choram. Amém? Se eu sou apenas alegre, se eu só sou alegre, eu perco a satisfação e o prazer que é de me compadecer e de estar perto também daquelas pessoas que estão chorando. Então, para mim usar a minha liberdade com muito mais eficiência, talvez seria melhor eu ter o equilíbrio da alegria e o compartilhar da tristeza do meu amigo, do meu irmão, do meu familiar. Vocês estão entendendo como às vezes a gente usa a nossa liberdade em coisas erradas? Então, se eu sou um cara que simplesmente quero viver a minha vida no oba-oba, eu perco no oba-oba no sentido de tudo é motivo de festa, tudo tem que ser entretenimento. Eu perco essa satisfação, ou esse senso de equilíbrio, de poder ajudar pessoas que talvez não estão passando por um momento tão alegre assim, mas estão precisando de um ombro, estão precisando de um abraço, de um carinho. Eu tenho a liberdade, Deus nos deu a liberdade para nós fazermos tudo. Eu posso fazer tudo, inclusive você pode mentir. Tudo significa tudo, tudo quer dizer tudo. Tudo é tudo mesmo, então mentira. Pode mentir, é tudo, está dentro do tudo, né? Então eu posso. Mas talvez que se você mentir, você vai morrer. E aí que a Bíblia está dizendo o salário do pecado. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é aquilo que nos afasta, como eu falei, dessas características, atributos de Deus. O salário do pecado é a morte. Talvez se você mentir, a morte que você vai ter não vai ser a morte física, mas vai ser a morte da tua credibilidade. Você vai morrer para a credibilidade. As pessoas não vão confiar mais em ti. Mas você é livre para mentir também. Mas só que você pode morrer, ou com certeza vai morrer para a tua credibilidade. Você é livre para fazer tudo, inclusive para ser uma pessoa totalmente individualista, que pensa só em você mesmo. Eu tenho as minhas coisas, está aqui o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho tudo do bom e do melhor, eu posso comprar, eu consigo comprar as coisas, eu não preciso de mais ninguém. Você é livre para viver um estilo de vida muito egoísta. Gente, e não se assustem, vocês vão encontrar exemplos na sociedade de pessoas que vivem exatamente assim, um estilo de vida totalmente egoísta, individual, capitalista e super bem sucedidos aos olhos do mundo. Vocês vão encontrar pessoas que vivem assim. E também passa essa aparência para nós que está tudo muito legal, né? Mas talvez se você viver um modo de vida assim, você pode estar morrendo, entre aspas, morrendo, para a satisfação de cultivar uma amizade sincera. Quanto mais individualista nós somos, mais cri-cri nós somos,
menos a gente vai ter pessoas do nosso lado. Talvez, se você é muito individualista, a sua morte está sendo que você está tendo falta de uma amizade realmente sincera, de alguém que realmente está com você, do seu lado, alguém para ligar, alguém para compartilhar com você os seus problemas. Você é livre para fazer muitas coisas. Você pode escolher fazer todas as coisas sozinho. Você pode escolher, por confiar muito em você, seguir os seus próprios caminhos sem depender de Deus. Mas só que se você fizer isso, você pode estar morrendo para a sensação do maior de todos os relacionamentos, que é a amizade com Deus. Se você escolher o seu próprio caminho, e aqui vai um parênteses, né? O caminho de Deus, seguir o caminho de Deus, não é seguir, e às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho o discernimento, a inteligência necessária para mim ler a Bíblia e eu interpretar ela, porque eu sou bastante inteligente, e eu interpreto ela e eu sigo o caminho de Deus. Seguir o caminho de Deus, muitas vezes, está em escutar aquilo que os teus irmãos, as pessoas da tua comunidade, do teu convívio, têm para te dizer. Por isso, a importância de se participar de uma igreja, de um grupo. Seguir o caminho de Deus também é isso, gente. A gente tem a Bíblia como nosso manual, mas às vezes Deus está usando pessoas para falar conosco, e seguir o caminho dele também é isso. Então, se você escolher seguir o seu próprio caminho, não dá ouvido para ninguém, eu quero ter um relacionamento com tal pessoa, não, talvez não, mas eu posso fazer. Talvez, se você seguir o seu próprio caminho, você está perdendo de ouvir os teus irmãos, que também são a voz de Deus, e está perdendo de ter esse contato, esse relacionamento maravilhoso que é a comunhão com Deus. Você pode experimentar tudo também. Posso fazer tudo. Eu posso experimentar tudo também. Mas dependendo das coisas que eu experimento, eu caminho, como eu falei, eu caminho a passos largos para a prisão. Na verdade, eu uso o pretexto da liberdade, da poder de escolha, mas eu estou indo para a prisão. Na verdade, gente, a liberdade é algo muito relativo, se vocês forem observar. Porque quando eu escolho uma cadeira, no meio de tantas, na verdade é um processo de limitação. Eu escolhi uma, eu rejeitei todas as outras, né? Então a liberdade, ela tem que nos dar um poder de escolha apenas. E você pode experimentar tudo, mas você pode estar se aprisionando. Porque se você experimentar viver uma vida, ou experimentar vícios, experimentar as drogas, você pode estar ficando preso nelas. Você pode estar caminhando a passos largos para a prisão delas, para estar aprisionado das drogas, para ser prisioneiro das drogas. Se você escolher viver uma vida promíscua, que passa uma sensação de liberdade para nós, eu posso me relacionar com quem eu quero, na hora que eu quero, sem prestar contas para ninguém, com quem eu quero, fazer com essa pessoa o que eu quero. Se você viver um estilo de vida assim, talvez você esteja caminhando não para a liberdade, mas para a prisão, de depender de um prazer para sobreviver. Isso não é liberdade, isso é prisão. Talvez, se você experimentar apenas poucos momentos de entretenimento, ou depender do entretenimento, como eu falei, nós somos livres para sermos alegres, mas às vezes nós dependemos do entretenimento. Nós trabalhamos para quê? Se você perguntar às vezes para uma pessoa fora, né? Ou até para nós mesmos, às vezes a gente não tem muito claro isso, né? Para que eu trabalho? Eu trabalho para poder alimentar. Tá, mas tá, beleza, tá alimentadinho, trabalhou, eu quero também me divertir. E no final das contas, hoje em dia, todo mundo acaba não abrindo mão de momentos, e cada vez mais, de diversão, de entretenimento. Se você viver
só dependendo dessas coisas, você na verdade não está na liberdade, você não está usando a sua liberdade, você está morrendo para a sensação ou para a verdadeira liberdade, e você está caminhando a passos largos para a prisão. É sentir aprisionado no entretenimento, é sentir-se aprisionado ou prisioneiro no momento de satisfação. Simplesmente isso. Deus nos chamou para a liberdade de fato, mas só que a liberdade que nós temos de escolher, nós temos que prestar contas, e que nessa noite a gente venha a ter escolhas que de fato não nos tornem prisioneiros de algo, mas nós venhamos a ter escolha que nos tornem cada vez mais parecidos com Deus, parecidos com Cristo. Mas por que, Giba, que eu tenho que ficar parecido com Cristo, alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Porque Cristo, que foi Deus, Jesus que foi Deus encarnado, Jesus veio ao mundo para ensinar para a gente como de fato a gente deve viver. Porque se não fosse Cristo, se não fosse Jesus, nós não saberíamos viver como gente, como pessoa. Nós íamos fazer as escolhas que nós achamos que são importantes. E na verdade, nós iríamos viver sempre prisioneiros, presos. Você vai viver sempre preso a algum tipo de prazer. Você vai viver sempre preso a algum tipo de passatempo. Você vai viver sempre preso a algum tipo de entretenimento. Mas quando Cristo veio, Ele ensinou a gente a ser de fato gente, a viver como gente na sua plenitude. E viver como gente na sua plenitude como pessoa é quando nós cada vez mais somos humanos no sentido amplo da palavra. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres humanos. Adam, ser humano. E quanto mais humano, nesse sentido amplo da palavra humano nós formos, mais nós estamos nos parecendo com o propósito inicial de Deus. Então tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas de experimentar, de fazer, de provar, de conhecer, tem que levar nós a sermos cada dia mais humanos na essência mais ampla da palavra, o humano que representa a imagem de Deus, que de alguma forma exala características e aspectos do caráter de Deus. Amém, gente? Vamos colocar de pé? Eu quero que a Vani cante mais uma vez a maravilhosa graça, aquele refrão. Quero convidar o Leandro também para chegar aqui, Leandro. Nós já vamos estar orando, eu quero que ele faça essa oração. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Mudanças de plano. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando em uma canção que fala exatamente sobre escolha. E a escolha que você pode fazer no teu coração, talvez cantando essa canção.
fechar os seus olhos. E quando eles arrumam, você pode não permitir que essa palavra venha do teu coração agora, mas orar a respeito disso. No final, eu sou livre para escolher quem? Deus? Ou sou livre para escolher o pecado? Você tem a opção de colocar diante de Deus aquilo que talvez tenha vindo como engano, como mentira do diabo para tirar você do foco. O foco é Jesus. Amém? E quando nós olharmos para Jesus, a gente vai cada vez ser chamado mais perto. Mas se a gente desviar o nosso olhar de Jesus, a nossa tendência é ser atraído pelas coisas do mundo e a desejar viver no passado, a desejar experimentar aquilo que aparentemente é bom, porque o pecado é bom, senão ele não iria te tentar. O pecado é prazeroso, só que as consequências dele nem todas são boas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E essa canção ela fala: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Quem conhece?